montanhosos, mas isso tem que haver uma interação maior com a Sete Rio, porque vai ter que haver bloqueios, então isso ainda vai demorar um pouquinho, mas a gente já está desenvolvendo aqui os índices críticos para fechar cada uma das vias, por exemplo, a Grajaú-Jacarepaguá, a Avenida Niemeyer e outras aí, e qual o plano de contingência interno da GeoRio. Fala com quem, qual é o telefone de tal pessoa, qual é o substituto, caso ela não seja encontrado, etc. Esses são modelos então, de previsão. Esse primeiro foi desenvolvido lá no Alerta Rio mesmo, né? Faz a previsão para a zona pluviométrica, aqui está um exemplo, um meteograma para a região de Copacabana e outro para a do Grajaú, né? Então sabemos se vai haver, como vai comportar a pressão, se vai haver precipitação, temperatura, etc., para cada uma daquelas 33 zonas que eu mostrei. E o modelo de previsão meteorológica de alta resolução, o PEMAR, que foi comprado pela Prefeitura do IBM, que tem uma malha de 1 km², ele é extremamente preciso, do ponto de vista da malha ser muito pequeno, mas são modelos, né? E modelos estão sujeitos a problemas, a deficiências, então o que vale realmente são essas informações todas, junto com uma equipe experiente que possa obter, né, dessas informações aí a real previsão nowcast, né, de curtíssimo prazo, que é aquela que nos interessa mais no sistema Alerta Rio. Também estamos fazendo novos estudos de correlação entre chuvas e escorregamentos. No ano de 2010 o relatório está concluído, nós já chegamos às nossas conclusões sobre esse ano. Os anos de 2011 e 2012 estão em execução. E também, nesse período, fizemos o desenvolvimento de um programa computacional para determinação do número de atingimentos dos índices críticos. Isso aí é muito importante para a gente, porque se efetivamente a gente definir que, por exemplo, o índice crítico é 40 milímetros por hora, a gente vai querer saber quantas vezes, em média, por ano, esse índice é atingido aqui no Rio de Janeiro. Então, se chegar à conclusão que esse índice é atingido, por exemplo, 100 vezes por ano, é um número muito alto. Então, ele operacionalmente ele não pode ser adotado. Você vai deflagrar as equipes, vai ser um custo muito alto. Então, ele nos ajuda a calibrar, então, com a estatística do número de ocorrências, esse nosso valor aí pluviométrico crítico. Isso aí são alguns resultados dos nossos estudos, por exemplo, no caso de distribuição por bairro do número de ocorrências. O maior bairro, nesse caso aqui, foi Jacarepaguá, seguido de Ilha do Governador, Tijuca. Também nos preocupamos com a correlação da categoria no volume de escorregamentos mobilizados. Então, a gente vê aqui que a maioria das ocorrências de escorregamento no ano de 2010 teve volume que foi até 10 metros cúbicos, né? 212. Em segundo lugar, tivemos aqui os 37,7% de escorregamentos que mobilizaram entre 11 e 100 metros cúbicos de material e assim por diante, né? Felizmente, os grandes são os de menor percentual. Também fazemos as correlações em relação à tipologia das ocorrências, né? Se foram escorregamentos em taludes de corte, se foram escorregamentos em encostas naturais, se foram rupturas de obras de contenção precárias, né? Efetuadas por moradores das comunidades, se foi escorregamentos de aterro, quedas de bloco e assim por diante, né? Aqui, no caso, mostra mais uma vez, né, que o maior vilão são os escorregamentos de taludes de corte, né, a maioria deles situados em comunidades carentes. Aqui, um exemplo de um estudo de correlação, cada ponto desse é um escorregamento. Nós temos aqui no eixo dos Y milímetro por hora e milímetro em 24 horas, né? Temos aqui uma grande concentração de ocorrências a partir de 50 a 55 milímetros em 24 horas, o que parece que foi mais determinante nesse ano
de 2010, né? As acumuladas em 24 horas. Essa aí é a cara daquele programa que eu mencionei estatisticamente. Eu botei aqui no caso 20 milímetros e ele mostra aí o número de ocorrências por mês e por estação. Quantas vezes ocorreu no ano de 2012, 20 milímetros por hora. Mas a gente tem outras opções, podemos pesquisar milímetros em 2 horas, milímetros em 3 horas, em 4, em 24 e 96. Bom, outras melhorias que tiveram é que nós nos beneficiamos muito com a infraestrutura do centro de operações. Tem uma tecnologia avançada, quer dizer, a gente não tem falta de luz, falta de rede interna, tem uma segurança muito grande, tem toda a comodidade, espaço lá, né? A divulgação, como já falei, das informações, ela é muito melhor e mais rápida. Contamos hoje em dia com 130 pluviômetros localizados dentro do município e fora, nas circunvizinhanças. Embora a nossa rede própria só tenha 33, nós temos acesso a outros pluviômetros de outras redes, como, por exemplo, a rede da Rio Águas, a rede do Sistema de Alarme, a rede da Secretaria de Meio Ambiente e até a rede lá do INEA também a gente tem acesso, né? Temos um detector de descargas elétricas de última geração lá, inclusive ele dá os polígonos de previsão, né? Conforme os raios vão ocorrendo, ele vai indicando para onde que a tempestade deve se encaminhar. E temos cerca de 600 câmeras de vídeo espalhadas na cidade, inclusive com possibilidade de virá-las para o céu, né? Para saber em determinado local da cidade como é que está a condição de céu, né? Ou virar para a rua, saber se já está empoçado ou não está empoçado. Isso a gente tem esse acesso lá. Bom, o sistema de alarme, então, como já tinha mencionado, ele contempla atualmente 117 comunidades, das quais 85 receberam um pluviômetro automático. Foram feitos simulados, né, de evacuação em todas as comunidades, inclusive alguns simulados noturnos, né? E desde que nós instalamos esse sistema, tivemos 4 acionamentos dos alarmes, né? 4 vezes as sirenes tocaram, sendo que foram 6 atingimentos de índice crítico. Isso significa dizer que nem sempre, quando você atinge um daqueles índices, você vai efetivamente acionar a sirene, né? Essa decisão é uma decisão baseada na previsão de curtíssimo prazo, então vai subsidiar lá o coordenador de defesa civil e o coordenador do centro de operações, que vai efetivamente apertar o botão lá para tocar a sirene. Então, se atingir o índice crítico, mas as condições vão imediatamente melhorar, não há necessidade de se tocar. Em última análise, a decisão humana ali, e não uma decisão mecânica ou eletrônica que faz com que a sirene seja tocada. Esse é o nosso protocolo para acionamento das sirenes, né? Temos aqui índices críticos baseados em pluviometria em 1 hora, 24 e 96, cada uma dos quais com seus respectivos níveis, né? Utilizamos os pluviômetros de referência de cada local, né? De cada comunidade. Temos aqui dentro do protocolo também as informações, quem deve ser avisado, seus telefones, seus substitutos eventuais, quais são as condições de cancelamento, e temos registros, né, que são fichas, né, toda vez que o sistema é acionado, uma ficha é preenchida para a gente guardar a memória. Isso daqui é muito importante, porque nós temos a certeza que não ficaremos eternamente aqui nessa situação. Então, para os próximos que nos substituírem aí no futuro, já terem um caminho andado aí e não terem que reinventar tudo com maneira tão difícil que foi feito aí pela gente, porque isso realmente não tinha em lugar nenhum, foi tudo sendo criado e com o tempo passando e as demandas também, né? Só para quem não conhece ainda, um exemplo típico aqui, sirenes no Morro da Formiga, aqui está o pluviômetro, aqui uma área de risco lá no Morro da Formiga que é contemplada com esse sistema. Aqui uma foto de um treinamento da comunidade,
um simulado, né? Inclusive com uma pessoa aqui distribuindo camiseta, eu participei do simulado para essa camiseta aqui, para dar um reforço lá na vontade das pessoas participarem, mas enfim, de um modo geral, as comunidades estão bem treinadas. Era isso aí que eu queria, obrigado pela atenção. Bom, obrigado aí ao Ricardo pela ótima apresentação. E eu queria convidar, então, a engenheira Marilene Ramos, presidente do INEA, para fazer a apresentação dela. Bom, já tive a oportunidade de saudar a todos. Na minha saudação, eu não me referi à presença aqui do Ministério das Cidades. Temos aqui o Celso, da área de encostas, que o Celso cuida mais, né? Mas hoje o Ministério das Cidades é o principal parceiro do Estado do Rio de Janeiro para enfrentamento aí dessas tragédias, aí, como da região serrana e outras, né? Outras áreas críticas aqui no Estado. Bom, eu aqui trouxe assim, um pouco uma prestação de contas de como é que anda os nossos investimentos, as ações que nós temos feito na região serrana, mas mais voltada para a questão já até das obras, dos projetos. Mas eu queria, antes disso, né, falando sobre sobre a questão de mapeamento de risco, que eu mencionei rapidamente, nós fizemos, além do trabalho da parceria com o DRM para a questão das encostas, que vai ser apresentada aqui, uma das primeiras medidas que nós fizemos, que, aliás, este é um procedimento que nós estamos fazendo em todas as ações de controle de inundações, nos grandes projetos de controle de inundação aqui no Estado do Rio de Janeiro, é definir, ao longo dos rios, qual é a faixa de risco para inundação. Então, do mesmo, a gente aqui fala muito em risco para encostas, né? Para a questão dos deslizamentos, mas nós também temos o risco para inundações. E nosso trabalho, nós procuramos fazer com que, na implantação dos projetos nas dragagens, canalizações, que fazer o reassentamento de toda aquela população que está na área de risco, pelo menos do risco mais elevado, ou seja, aquele em que qualquer enchente com tempo de recorrência menor do que 25 anos, ele vai ser diretamente atingido pela inundação. E no caso da região serrana, isso se torna mais grave, porque quando é na Baixada, vocês vão ver que quando os deslizamentos em costa estão sempre associados a muitas vítimas fatais. A inundação, ela por ser um processo mais lento nessas grandes áreas baixas, né, como é a Baixada Fluminense, região de São Gonçalo, ela está associada mais a muitas perdas econômicas, né, é uma tragédia social, porém, felizmente, o número de vítimas é menor. Entretanto, na região serrana, a situação é diferente, porque mais do que uma inundação, nós temos uma enxurrada, né, trazendo junto com a água, vindo um volume enorme de detritos, rocha, solo, vegetação, troncos de árvores inteiras que descem daquelas encostas a grande velocidade, e aí isso potencializa o número de vítimas. Então, a gente vai encontrar na região serrana, entre essas mais de 1.000 mortos lá, grande parte também ao longo dos rios, não só pelo soterramento, pelo deslizamento de encostas, mas também ao longo dos rios. E, então, na região serrana, isso ainda se tornou então, uma questão mais crítica. Então, desde o primeiro momento, quando nós contratamos os projetos de recuperação dos rios, dos vales, dos rios atingidos pelas enchentes da região serrana,
nós tratamos de fazer esse zoneamento de risco. Então, foi estabelecido, hoje está publicado na internet, para todos os rios de Petrópolis, Teresópolis e Friburgo, os principais rios atingidos por essas enxurradas, onde nós registramos esse grande número de mortos, vocês vão encontrar a imagem, né, a restituição aerofotogramétrica, a imagem do Google, com uma faixa vermelha ao longo do rio, que nós consideramos a faixa de exclusão, onde é obrigatória a retirada dessa população, e também há uma faixa amarela, onde esse reassentamento, a saída do morador, ela é optativa. O morador pode, assinando um termo de responsabilidade, ele pode ficar ali naquela faixa amarela, sabendo que ele está sujeito, é uma zona que ainda está sujeita a inundação, com um risco menor do que o da faixa vermelha. Então, normalmente nas apresentações eu tenho isso, mas infelizmente eu não tenho aqui nessa apresentação que eu estou fazendo para vocês. Outra área que nós tratamos de trabalhar mais fortemente, nós já vimos, aproveitando a experiência da GeoRio, nós tivemos lá com o Ricardo, desde a época ainda da Serla, né, antes da criação do INEA, visitando o sistema de alerta para montar um sistema de alerta para o estado do Rio de Janeiro. Então, nós começamos com esse sistema de alerta lá em 2007. Na época da tragédia, nós tínhamos basicamente funcionando um sistema de alerta na Baixada Fluminense, em Friburgo e na região da bacia do Pomba-Muriaé, já começando a funcionar um sistema, e também ali na bacia do Macaé. De lá para cá, nós multiplicamos por 4 o número de estações. Nós tínhamos 15 estações com telemétricas, né, transmitindo dados em tempo real. Hoje nós temos mais de 60, já está chegando a 70 e poucas estações operando no estado, e com meteorologistas de plantão, 7 dias por semana, 365 dias por ano, dia e noite, observando toda essa informação meteorológica, e também muitas dessas estações também trazem informação de chuva e também de nível de rio. Então, à medida que o rio vai subindo, o alerta vai ficando cada vez mais preciso para a questão das inundações. Então, todo esse sistema hoje está integrado com o município do Rio, com as defesas civis municipais de todo o estado e, principalmente, com a defesa civil estadual, que em última análise, quem faz, de fato, o alerta, né? Nós damos as informações, mas quem aciona essa experiência o Coronel Simões, que tinha trabalhado na Defesa Civil Municipal e ajudado a montar esse sistema de alerta nas encostas aqui, assumiu a Secretaria de a Defesa Civil Estadual,